Eu passei 17 anos cuidando de pacientes terminais. 17 anos vendo a morte chegar devagar, respiração por respiração. Eu achava que já tinha visto tudo, até aquela terça-feira de outubro de 2006, quando um menino de 15 anos me ensinou mais sobre a vida em 3 dias de agonia do que todos os meus anos de enfermagem. Meu nome é Rafaela. Sou enfermeira no Hospital San Gerardo, em Monza, Itália. E o que vou te contar agora, irmão, irmã, vai mexer com tudo o que você pensa sobre sofrimento, sobre juventude desperdiçada, sobre o que realmente importa quando a morte bate na porta. Porque naquele quarto de UTI, entre tubos, monitores e o cheiro de desinfetante, eu não cuidei apenas de mais um paciente. Eu estive diante de algo que minha formação técnica nunca me preparou para entender. E quando tudo acabou, quando o último batimento parou no monitor, foi aí que tudo começou de verdade. Era 12 de outubro de 2006. Monza, norte da Itália. Céu cinza, aquele frio úmido que corta a pele. Eu não fazia ideia de que aquele turno mudaria o resto da minha vida. Deixa eu te contar quem eu era antes daquele dia. Eu acordava às 5:30 da manhã. Sempre. Café preto, nada de açúcar. Meu marido Marco, ainda dormindo. As crianças quietas nos quartos. A casa silenciosa. Só o barulho da cafeteira italiana no fogão. Eu olhava pela janela da cozinha, via as luzes da cidade ainda meio apagadas e pensava: mais um dia. Mais 8 horas. Mais pacientes. Não me entenda mal. Eu amava minha profissão, mas depois de 17 anos, você desenvolve uma armadura. Você precisa, porque se você absorver cada dor, cada despedida, cada mãe chorando no corredor, você não aguenta, você quebra. Então eu aprendi a ser técnica, eficiente, competente. Eu checava sinais vitais, ajustava gotejadores, trocava curativos, administrava morfina. Tudo no tempo certo, tudo documentado, tudo profissional. Os médicos me respeitavam. Os pacientes confiavam em mim. Mas por dentro eu tinha construído um muro. Minha fé? Eu ia à missa aos domingos, claro. Família católica, tradição italiana, mas era automático, sabe? Levantar, sentar, ajoelhar, comungar. Eu rezava o Pai Nosso sem pensar nas palavras. Eu via o crucifixo acima da cama dos pacientes e pensava: símbolo, tradição, conforto psicológico. Morte, para mim, era biologia. Falência de órgãos, parada cardiorrespiratória, eletroencefalograma plano. Fim. Não havia romantismo nisso, não havia mistério. Era ciência, era inevitável. E meu trabalho era tornar o processo o mais digno possível. Eu me lembro de jantar com Marco, ele me perguntando: como foi o dia? E eu respondendo: tranquilo, perdi 2 pacientes, mas estava previsto. Como se estivesse falando de relatórios, não de vidas. Ele me olhava com aquela preocupação no olho, mas nunca dizia nada. Só segurava minha mão. Meus filhos, Júlia e Matel, às vezes me perguntavam: Mama, você não fica triste quando alguém morre? E eu dizia: claro, tesouro, mas é parte do trabalho. A gente ajuda as pessoas a não sofrerem. Resposta pronta, ensaiada, vazia. Eu tinha me tornado uma máquina bem ajustada. E achava que isso era força. Achava que era maturidade. Achava que era o jeito certo de sobreviver nessa profissão. A UTI onde eu trabalhava ficava no 4º andar. Janelas grandes, mas você raramente olhava para fora. Luz fluorescente branca o tempo todo. Cheiro de álcool gel misturado com aquele odor indefinível de doença. Bip dos monitores cardíacos, constante, hipnótico. 12 leitos. Às vezes todos ocupados, às vezes não. Eu conhecia cada canto daquele lugar. Cada gaveta, cada protocolo, cada médico, cada técnico. Era meu território, meu domínio. Ali eu tinha controle. Ou pelo menos eu achava que tinha. 12 de outubro de 2006. Quinta-feira. Não, espera. Terça-feira. Terça-feira. O dia estava pesado desde cedo. Tinha chovido de madrugada e o céu não clareou direito.
aquela luz cinza que deixa tudo meio sem cor. Cheguei ao hospital às 7 da manhã, como sempre. Elevador, quarto andar, corredor silencioso. A enfermeira do turno da noite estava esperando para passar o plantão. Ela parecia cansada. Rafaela, ela disse, temos uma internação nova. Menino, 15 anos. Leucemia fulminante. Chegou ontem à noite. 15 anos. Meu Matel tinha 14. Prognóstico? Perguntei, já abrindo a prancheta. Ruim, muito ruim. Os médicos estão fazendo o que podem, mas... Ela balançou a cabeça. Eu anotei. Nome: Carlo Acutis. Leito 7. Oxigênio suplementar. Quimioterapia de emergência. Monitoramento constante. Família? Mãe está aqui desde ontem. Não saiu do lado dele. Pai vai e volta. Eles moram em Milão. Típico. Família em choque. Esperança misturada com desespero. Eu já tinha visto isso centenas de vezes. Terminei de ouvir o relatório, peguei meu material e fui conhecer meu novo paciente. Quando cheguei na porta do leito 7, eu hesitei. Não sei porquê. Foi uma fração de segundo, mas eu senti algo. Uma hesitação que não fazia sentido. Eu empurrei a porta e entrei. O menino estava na cama, meio sentado, apoiado em travesseiros. Máscara de oxigênio. Cabelo escuro, rosto pálido, mas não cadavérico. Olhos. Meu Deus! Os olhos dele estavam abertos. E quando ele me viu, ele sorriu. Sorriu. Um garoto de 15 anos, diagnosticado com leucemia fulminante, sabendo que estava morrendo, sorriu para mim. Buongiorno, ele disse, voz abafada pela máscara. Eu me apresentei, profissional. Bom dia, Carlo. Eu sou Rafaela. Vou cuidar de você hoje. Como você está se sentindo? Cansado, ele respondeu. Mas tranquilo. Tranquilo. Essa palavra me pegou de jeito. Tranquilo. Não com dor, não com medo. Tranquilo. A mãe dele estava sentada numa cadeira ao lado da cama. Olhos inchados, mas serena. Ela me cumprimentou com um aceno de cabeça. Havia algo nela, uma dignidade estranha, como se ela estivesse sofrendo, mas não desesperada. Não sei explicar. Comecei minha rotina. Checagem de sinais vitais, pressão arterial, baixa, frequência cardíaca, irregular, saturação de oxigênio, crítica, temperatura, febre leve. Tudo apontava para uma direção só. Mas enquanto eu trabalhava, eu sentia os olhos dele. Carlo me observava, não com medo, não com autopiedade. Ele me observava com uma espécie de curiosidade, carinho. Eu não sabia nomear. Você gosta do seu trabalho? Ele me perguntou de repente. A pergunta me pegou desprevenida. Pacientes terminais geralmente não fazem small talk. Sim, respondi. É importante. Deve ser difícil, ele disse. Ver tanta gente sofrer. Eu parei o que estava fazendo e olhei para ele. Às vezes, mas a gente se acostuma. Ele balançou a cabeça devagar. Não acho que você deveria se acostumar. Cada pessoa importa, não importa? Irmão, irmã. Eu fiquei sem palavras. Um menino de 15 anos, morrendo, me dando lição de humanidade. Eu terminei o que tinha que fazer e saí do quarto. Mas aquelas palavras ficaram. Cada pessoa importa. Óbvio, né? Mas vindo dele, naquele momento, significava outra coisa. As horas passaram. Eu tinha outros pacientes para cuidar, mas toda vez que eu entrava no leito 7, algo mudava dentro de mim. Carlo piorava. Rápido. A leucemia estava corroendo seu corpo de dentro para fora, mas ele continuava ali, presente, consciente e sempre, sempre gentil. À tarde, eu precisei trocar o acesso venoso dele. Procedimento doloroso. Ele olhou para mim e disse: Pode fazer, Rafaela. Eu ofereço isso. Oferecer? Perguntei. Para Jesus, para as almas do purgatório, para quem está sofrendo mais do que eu. Eu gelei. Aquele menino estava transformando sua dor em oração, em oferenda.
E ele falava disso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu enfiei a agulha. Ele não reclamou, não gemeu. Só fechou os olhos e moveu os lábios em silêncio. Quando terminei, ele abriu os olhos e disse: "Obrigado por ser tão cuidadosa." Eu senti algo subindo na minha garganta. Uma emoção que eu não sentia há anos. Vontade de chorar. Não de tristeza. De algo maior. Algo que eu não sabia nomear. De nada, consegui dizer. Foi naquela noite que aconteceu o primeiro... Como eu posso chamar? Fenômeno? Sinal? Era quase meia-noite. Eu estava terminando meu turno, mas passei no leito 7 para checar uma última vez. Carlo estava dormindo. A mãe dele também, encolhida na cadeira. Eu me aproximei da cama para ajustar o cobertor dele. E quando minha mão encostou no ombro dele... Irmão, irmã, eu senti um calor. Não um calor de febre, não um calor de corpo humano normal. Era um calor diferente, profundo, como se viesse de dentro dele, mas não dos órgãos, de algo. Além, eu retirei minha mão, assustada. Olhei para o monitor. Temperatura, 37,8 graus. Febre baixa. Normal para a condição dele. Mas aquele calor não era normal. Eu toquei de novo. Mesmo calor. Subindo pelo meu braço, se espalhando pelo meu peito. E com o calor, uma paz. Uma paz que não fazia sentido nenhum. Eu estava numa UTI cuidando de um menino morrendo e sentia paz. Eu saí do quarto tremendo. Literalmente tremendo. Fui pro banheiro, joguei água no rosto, olhei pro espelho. Você está cansada, Rafaela, só isso. Cansada. Mas eu sabia que não era só cansaço. Nos 2 dias seguintes, eu não consegui ficar longe daquele leito. Tecnicamente, eu tinha outros pacientes, mas eu sempre arranjava uma desculpa para entrar no quarto de Carlo. Checar o soro, ajustar o travesseiro, perguntar se ele precisava de alguma coisa. E cada vez que eu entrava, algo em mim mudava. Carlo estava piorando. Visivelmente, a pele mais pálida, a respiração mais curta. As pausas entre as palavras mais longas. Mas os olhos, meu Deus, os olhos dele brilhavam. Ele me contou sobre a Eucaristia, sobre como ele amava Jesus na hóstia consagrada, sobre como ele criava sites para ensinar crianças sobre os milagres eucarísticos. Sites. Um menino de 15 anos criando sites sobre fé. A Eucaristia é tudo, Rafaela, ele disse, voz fraca mas firme. É Jesus de verdade, corpo, sangue, alma, divindade, tudo. Eu ouvia fascinada. Eu tinha comungado 1000 vezes na vida. Mas nunca, nunca com aquela convicção, aquela certeza absoluta. Ele me perguntou, você vai à missa? Vou, respondi, aos domingos. Que bom, ele sorriu. Mas não vá só aos domingos, vá sempre que puder, porque lá você encontra tudo o que você precisa. Irmão, irmã, eu, uma enfermeira de 42 anos, estava recebendo catequese de um adolescente terminal. E sabe o mais estranho? Eu queria ouvir. Eu precisava ouvir. Na quinta-feira à tarde, Carlo teve uma crise. Dor intensa. Os médicos aumentaram a morfina. Ele ficou mais confuso, mais distante. Mas mesmo assim, mesmo drogado, com dor insuportável, ele não xingou, não gritou com Deus, não perguntou, por que eu? Ele só dizia, ofereço, ofereço, ofereço. Eu segurei a mão dele. Aquele calor de novo. Mas agora acompanhado de outra coisa. Um perfume. Suave. Como rosas. Mas não havia flores no quarto. Nenhuma. Olhei para a mãe dele. Ela também sentiu. Vi nos olhos dela. Mas nenhuma de nós disse nada. À noite, quando saí do turno, eu não fui direto para casa. Eu parei no estacionamento e chorei. Chorei como não chorava há anos. Soluçando, tremendo, agarrada ao volante. Marco me ligou. Onde você está? Está tudo bem? Não sei, respondi. Não sei se está tudo bem.
Não sei o que está acontecendo comigo. Eu cheguei em casa, abracei meus filhos mais apertado do que o normal. Olhei para Júlia, para Matel e pensei: e se fosse um de vocês naquela cama? Mas a resposta que veio na minha cabeça não foi desespero. Foi: eu gostaria que eles fossem como Carlo. Que pensamento era aquele? Desejar que meu filho morresse santo? Não, não era isso. Era desejar que eles vivessem como Carlo, que eles amassem como Carlo, que eles acreditassem como Carlo. Naquela noite, eu não dormi direito. Sonhei com luzes, com aquele calor nas mãos, com os olhos brilhantes do menino. Sexta-feira, 13 de outubro de 2006. Eu sabia. Quando cheguei no hospital, antes mesmo de subir para o quarto andar, eu sabia que seria o último dia. Os médicos também sabiam. Eles fizeram o que puderam. Mas não havia mais nada a fazer. Era questão de horas. Eu entrei no leito 7 às 8 da manhã. A mãe de Carlo estava ajoelhada ao lado da cama, rezando o rosário. O pai dele tinha chegado de Milão e havia um padre. Carlo estava inconsciente, respiração irregular. Monitor cardíaco mostrando arritmia. Mas no rosto dele, paz. Uma paz que contrastava brutalmente com o sofrimento do corpo. O padre deu a unção dos enfermos. Eu assisti tudo. Aquele óleo santo na testa, nas mãos. As palavras em latim. A família rezando. E eu, pela primeira vez em 17 anos de profissão, rezei junto. Não foi automático. Não foi protocolo. Foi real. Eu rezei de verdade. Senhor, recebe esse menino. Ele é seu. Sempre foi. Recebe ele. E me perdoa. Me perdoa por todos os pacientes que eu tratei como casos, não como pessoas. Carlo morreu às 6h45 da manhã do dia seguinte, 14 de outubro, sábado. Não. Espera. Deixa eu recontar. Ele começou a piorar na sexta à noite, entrou em coma, e na madrugada de sábado, o monitor disparou. Eu estava lá. Eu corri para o quarto. Outros enfermeiros, médicos, protocolo de emergência. Mas todos sabíamos. Às 6h45, a linha do monitor ficou reta. Silêncio. Aquele silêncio que você nunca esquece. O bip contínuo. A ausência de movimento. O fim. Eu desliguei o monitor, como manda o procedimento. Anotei a hora. Cobri o corpo com o lençol branco. Mas antes de cobrir o rosto dele, eu parei. Carlo estava sorrindo. Não era imaginação minha. Não era truque de luz. Ele estava sorrindo. Um sorriso leve, sereno, como se tivesse acabado de ouvir uma boa notícia. Eu toquei o rosto dele. Ainda aquele calor. Como isso era possível? Ele tinha acabado de morrer. O corpo esfria. Sempre esfria. Mas não o dele. Não ainda. E aquele perfume. Rosas. Mais forte agora, preenchendo o quarto inteiro. A mãe dele não chorava. Ela rezava. Obrigada, Jesus. Obrigada por me emprestar ele. Obrigada por levar ele de volta. Que mãe era aquela? Que fé era aquela? Eu saí do quarto e desabei no corredor. Uma colega me encontrou. Rafaela, o que foi? Eu não sei, respondi. Eu não sei, mas algo aconteceu naquele quarto. Algo que eu não consigo explicar. Nos dias seguintes, eu fiquei diferente. Marco notou. As crianças notaram. Eu notei. Eu não conseguia parar de pensar em Carlo. Nos olhos dele, nas palavras dele, naquele calor impossível, naquele perfume. Eu comecei a pesquisar, na internet, em livros, com colegas. Quem foi esse menino? Descobri que ele era conhecido. Não famoso, mas conhecido. Em círculos católicos. Ele tinha criado um site catalogando milagres eucarísticos pelo mundo inteiro. Ele ia à missa todos os dias. Ele ajudava pobres. Ele evangelizava colegas de escola. Um santo moderno. Um santo de tênis e computador. E eu tinha cuidado dele. Eu tinha tocado ele. Eu tinha ouvido ele. Comecei a ir à missa durante a semana. Não só domingo.
terça, quinta, às vezes todos os dias, eu não contava para ninguém. Era algo meu, entre mim e Deus. Eu olhava para a hóstia consagrada e lembrava: a Eucaristia é tudo, Rafaela. E pela primeira vez na vida, eu acreditei. Não com a cabeça, com o coração. Meu jeito de trabalhar mudou. Eu continuava técnica, competente. Mas agora eu via pessoas, não casos, pessoas com alma, pessoas amadas por Deus. Eu segurava a mão dos pacientes e rezava em silêncio. Eu conversava com eles, mesmo quando estavam inconscientes. Eu tratava cada corpo como se fosse sagrado, porque era. Eu tinha aprendido isso com Carlo. Um dia, uns 6 meses depois, um padre veio até mim. Padre Marcelo, capelão do hospital. Rafaela, ele disse, eu soube que você cuidou de Carlo Acutis. Sim, respondi. Pode me contar? Qualquer coisa que você lembre. A igreja está abrindo um processo de beatificação. Eu não esperava aquilo. Beatificação? Tão rápido? A igreja acha que ele pode ser santo? Perguntei. A igreja está investigando, ele respondeu. Mas precisa de testemunhos, de pessoas que estiveram com ele, que viram algo. Eu contei tudo: o calor, o perfume, a paz, o sorriso no rosto após a morte. Padre Marcelo anotou tudo. E então ele me disse algo que me marcou até hoje. Rafaela, você foi abençoada. Você tocou um santo. E ele tocou você. Os anos passaram. 2007, 2008, 2009. Eu acompanhei de longe o processo. Li reportagens, artigos, testemunhos de outras pessoas. Todas falando a mesma coisa. Carlo era especial, diferente, santo. Em 2010, o corpo dele foi exumado. Eu não estava lá, mas vi as fotos. Incorrupção parcial. O rosto dele estava intacto, sereno, como se estivesse dormindo. Os médicos não conseguiram explicar. 4 anos enterrado, condições normais de sepultamento. Não havia razão científica para aquilo, mas eu sabia. Eu tinha tocado aquele corpo. Eu tinha sentido aquele calor. Aquilo não era só biologia. Era outra coisa. Em 2020, eu recebi a notícia. Carlo Acutis havia sido beatificado. Beato Carlo, o patrono da internet, o santo da geração digital. Eu chorei. Não de tristeza, de alegria, de validação. Porque tudo o que eu tinha sentido, tudo o que eu tinha visto, não era loucura, era real. A igreja tinha investigado, médicos, teólogos, peritos, todos examinaram tudo e concluíram, sim, há sinais claros de santidade, inclusive um milagre atribuído à intercessão dele. Um menino brasileiro, com doença pancreática grave, curado inexplicavelmente após a família rezar a Carlo. Eu li o relatório médico. Remissão espontânea e completa, sem explicação científica. Sem explicação científica. Quantas vezes eu tinha lido isso em prontuários e sempre ignorei. Coincidência, sorte, erro de diagnóstico. Mas agora eu entendia. Não era coincidência, era graça. Hoje, em 2025, quase 20 anos depois daquela terça-feira de outubro, eu ainda sou enfermeira. Ainda trabalho na UTI. Ainda cuido de pacientes terminais. Mas eu não sou a mesma pessoa. Eu acordo de manhã e, antes do café, eu rezo. Beato Carlo, intercede por mim. Me ajuda a ser instrumento de Deus hoje. Me ajuda a ver Cristo em cada paciente. Quando entro num quarto, eu não vejo mais um corpo doente. Eu vejo um filho de Deus, amado, valioso, eterno. Quando uma mãe chora no corredor, eu não penso mais, isso é normal, ela vai superar. Eu abraço ela, eu choro com ela, eu rezo com ela. Quando um paciente morre, eu não anoto a hora e vou para o próximo. Eu faço o sinal da cruz. Eu peço a Deus que receba aquela alma. Eu agradeço por ter tido o privilégio de cuidar dela. Meus colegas perceberam a mudança. Alguns me perguntam, Rafaela, o que aconteceu com você?
E eu respondo: eu encontrei a verdade, ou melhor, a verdade me encontrou. Alguns zombam. Virou fanática? Eu sorrio. Não, virei humana. Júlia e Matteo, hoje adultos, também perceberam. Júlia me disse uma vez: mãe, você ficou mais presente, mais viva. Exatamente, mais viva. Porque eu aprendi com um menino morrendo o que é realmente viver. Em 2022, eu fui a Assis, na Itália, onde o corpo de Carlo está exposto. Eu fiquei na fila por 3 horas. E quando chegou minha vez, quando eu me ajoelhei diante daquele relicário de vidro, eu voltei. Voltei para aquele leito 7. Voltei para aquele sorriso. Voltei para aquele calor impossível nas minhas mãos. E eu rezei: obrigada, Carlo. Obrigada por me ensinar. Obrigada por me salvar. Porque foi isso que ele fez. Ele me salvou. De uma vida técnica, fria, vazia. Ele me mostrou que cada segundo importa, que cada pessoa importa, que Deus está presente, mesmo, principalmente, no sofrimento. Se você está assistindo isso agora, não é por acaso, irmão, irmã. Talvez você seja como eu era, técnico, racional, achando que a vida é só isso aqui: trabalho, contas, rotina, e depois, nada. Talvez você tenha perdido alguém e não consegue superar. Você olha para o céu e grita: por quê? Por que levou ele? Por que tanta dor? Talvez você esteja cansado da fé morna. Missa mecânica, rosário automático, oração sem coração. Eu entendo, eu era tudo isso. Mas deixa eu te contar uma coisa: Deus não desistiu de você, assim como Ele não desistiu de mim. Ele colocou um menino de 15 anos no meu caminho, um menino morrendo, e através daquela morte, Ele me deu vida. Carlo me ensinou que santidade não é para padres e freiras só, é para todo mundo, para você, para mim, para o garoto do skate, para a menina do TikTok, para quem trabalha, estuda, sofre, luta. Santidade é dizer sim a Deus, todo dia, em cada pequena coisa. É oferecer o sofrimento em vez de amaldiçoar. É amar mesmo quando dói. É acreditar mesmo quando parece loucura. E sabe o que mais? Você não precisa fazer grandes coisas. Carlo não fez. Ele só viveu com amor. Amor verdadeiro. Amor que vem de Cristo na Eucaristia. Se você está longe da fé, volta. Não por medo do inferno, mas porque Deus te ama. Ele te ama de um jeito que nem você consegue entender. E Ele está esperando. Sempre esteve. Se você está sofrendo, oferece. Não desperdiça a dor. Transforma ela. Une ela ao sofrimento de Cristo na cruz. E você vai ver que até a dor tem sentido. Se você está vivo, acorda. Para de viver no piloto automático. Cada dia é um presente. Cada pessoa que cruza seu caminho é uma oportunidade de amar. Eu descobri, tarde, que a morte não é o fim. É uma porta para casa. E do outro lado, tem alguém esperando de braços abertos. Carlo atravessou essa porta em outubro de 2006. Mas antes de atravessar, ele me ensinou a viver deste lado. E agora, eu quero passar isso para você. Irmão, irmã, se essa história mexeu com você, não deixa morrer aqui. Compartilha esse vídeo. Manda para aquele amigo que está sofrendo, para aquela pessoa que precisa de esperança, para quem acha que Deus está longe. E se você quiser continuar ouvindo histórias assim, histórias de fé, de milagres, de santos modernos que provam que Deus está vivo e agindo hoje, se inscreve no canal. Deixa o like. Comenta aí embaixo. Qual foi o momento da sua vida que você sentiu a presença de Deus? Eu quero ler. Eu quero saber. Porque isso aqui não é só entretenimento, não é só conteúdo. É missão, é corrente de fé, é gente ajudando gente a encontrar a luz no meio da escuridão. E se você quiser conhecer mais sobre o Beato Carlo Acutis, pesquisa. Lê sobre ele, reza a ele, pede a intercessão dele, porque ele continua vivo, ele continua trabalhando, ele continua transformando vidas, assim como transformou a minha.
Eu sou Rafaela, enfermeira, mãe, esposa e testemunha. Testemunha de que a santidade é possível, de que milagres acontecem, de que Deus não abandonou este mundo. Tem uma coisa que eu não contei ainda. Algo que aconteceu anos depois, que fechou esse círculo de um jeito que eu ainda me arrepio quando lembro. Era 2018, 12 anos depois da morte de Carlo. Eu estava no turno da noite. Era inverno, frio cortante lá fora. E deram entrada na UTI uma menina. 16 anos, acidente de moto, traumatismo craniano grave, coma profundo. A família chegou em pânico. Mãe gritando, pai em choque, irmão mais novo chorando no canto do corredor. Eu fui designada para cuidar dela. Leito 7. O mesmo leito onde Carlo tinha ficado. Quando entrei no quarto e vi aquela menina na cama, toda conectada a tubos e fios, o coração dela lutando para continuar, eu senti aquele aperto, aquela dor que nunca mais tinha sentido desde Carlo. Mas dessa vez era diferente, porque agora eu sabia o que fazer. Eu me aproximei da cama. Segurei a mão da menina, mão fria, sem vida aparente, e comecei a rezar baixinho. Beato Carlo Acutis, você que passou por este mesmo leito, você que conhece o sofrimento e a entrega, intercede por essa menina, intercede pela família dela. Se for da vontade de Deus, traz ela de volta. Mas se não for, dá para eles a força que você deu para sua mãe. A família entrou no quarto. A mãe veio até mim, segurou meu braço. Por favor, salva minha filha. Eu olhei nos olhos dela e disse a verdade. Eu não posso salvar ela. Eu sou só enfermeira. Mas eu conheço alguém que pode. Vamos rezar juntas? E ali, naquele leito 7, 12 anos depois, eu rezei com aquela família. Não uma oração decorada, uma oração de coração partido, de fé desesperada, de entrega. Nos 3 dias seguintes, eu cuidei daquela menina como se fosse minha própria filha. Eu conversava com ela, mesmo sabendo que talvez ela não pudesse ouvir. Eu contava sobre Carlo. Sobre como ele tinha mudado minha vida. Sobre como a morte não é o fim. E toda noite, antes de ir embora, eu tocava a testa da menina e sussurrava. Fica com a gente. Mas se você tiver que ir, não tenha medo. Do outro lado, tem alguém esperando. No 3º dia, às 6 da manhã, eu estava checando os sinais vitais dela quando ela abriu os olhos. Irmão, irmã. Ela abriu os olhos. Eu chamei os médicos correndo. Eles não acreditavam. Improvável, diziam. O dano cerebral era extenso. Ela tinha menos de 5% de chance. Mas ela acordou. E nas semanas seguintes, ela recuperou tudo. Memória, movimento, fala, tudo. Um dos médicos, Dr. Fontana, um homem cético que eu conhecia há anos, me puxou de lado um dia. Rafaela, eu não sei explicar isso, não cientificamente. Eu sorri. Eu sei. Você sabe? Ele perguntou incrédulo. Não foi ciência, doutor, foi graça. Ele me olhou por um longo momento e depois balançou a cabeça. Talvez você esteja certa. Quando a menina, Chiara era o nome dela, recebeu alta, ela veio se despedir de mim. Rafaela, ela disse, eu não me lembro de muita coisa, mas eu me lembro da sua voz, falando sobre um menino chamado Carlo, falando para eu não ter medo. Eu segurei as mãos dela, mãos quentes agora, cheias de vida. Você vai viver uma vida linda, Chiara. Não desperdiça. Cada dia é um presente. Ela assentiu, lágrimas escorrendo. Eu prometo. E sabe o que ela fez depois? Ela começou a ir à missa. Toda semana. Ela criou um perfil no Instagram compartilhando a fé dela, postando sobre milagres, sobre santos, sobre Carlo Acutis. Ela se tornou uma pequena Carlo, uma evangelizadora digital, uma semente plantada no coração da geração Z. E tudo começou naquele leito 7. Tudo começou com aquele menino de 15 anos que me ensinou a ver além da ciência, além dos protocolos, além da morte. Hoje, quando eu olho para trás,
para esses quase 20 anos desde aquele outubro de 2006, eu vejo um caminho. Um caminho que começou com descrença e terminou em fé. Que começou com frieza e terminou em amor. Que começou com medo da morte e terminou em esperança de vida eterna. E no centro desse caminho, um menino santo, de tênis, de computador, de sorriso sereno. Carlo me mostrou que santidade não é sobre fazer milagres espetaculares. É sobre amar Jesus loucamente. É sobre fazer da Eucaristia o centro da sua vida. É sobre transformar o ordinário em extraordinário através da graça. Ele tinha 15 anos. 15. A mesma idade em que a maioria dos jovens hoje está preocupada com likes, seguidores, aparência. Mas ele estava preocupado com almas, com eternidade, com verdade. E olha onde isso o levou. Para o altar. Para a santidade oficialmente reconhecida pela Igreja. Para se tornar exemplo para milhões de jovens no mundo inteiro. Ele dizia: todos nascemos originais, mas muitos morrem como cópias. Que frase, não é? Todos nascemos originais, com um chamado único, com um propósito divino, mas a maioria morre tentando ser cópia dos outros, cópia dos padrões do mundo, cópia das expectativas da sociedade. Carlo não foi cópia, ele foi original, autenticamente ele mesmo, autenticamente de Deus. E sabe o que mais? Você também pode ser. Não importa a sua idade, não importa a sua profissão. Não importa onde você está na caminhada de fé. Você pode ser santo, aqui, agora, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Basta uma decisão, dizer sim a Deus, todos os dias, em cada pequena coisa. Oferece teu café da manhã, oferece teu trânsito, oferece teu trabalho chato, oferece tua dor de cabeça, oferece tua solidão. Tudo pode ser transformado em oração. Tudo pode ser oferecido. Tudo tem valor eterno quando é feito por amor. Eu era uma enfermeira técnica, fria, que via corpos como casos médicos. Hoje, eu sou uma enfermeira que vê cada paciente como um filho de Deus. Cada morte como uma passagem. Cada sofrimento como uma oportunidade de união com Cristo. E essa transformação não foi por mérito meu. Foi graça. Graça que veio através de um menino santo que Deus colocou no meu caminho exatamente quando eu precisava. Então, irmão, irmã, deixa eu te perguntar. Quem Deus colocou no teu caminho? Qual foi o momento que te marcou, mas você ignorou? Qual foi a história que mexeu contigo, mas você esqueceu no dia seguinte? Esse vídeo pode ser esse momento. Agora. Hoje. Você pode fechar essa aba, voltar para o scroll infinito e esquecer tudo em 10 minutos. Ou você pode pausar, respirar e perguntar a Deus: o que tu queres de mim? Como eu posso viver de verdade? Como eu posso ser santo do meu jeito, no meu lugar, com minha história? Não precisa virar padre ou freira. Carlo não era. Ele era um garoto normal que amou de forma extraordinária. Chiara não virou missionária na África. Ela voltou para a escola, para a faculdade, para a vida normal. Mas ela leva Jesus nas redes sociais. Ela evangeliza seus amigos. Ela é luz onde está. E você? Onde você está? Quem precisa da sua luz? Talvez seja seu colega de trabalho que está em depressão. Talvez seja teu pai ou tua mãe que se afastou da fé. Talvez seja teu filho ou tua filha que nunca ouviu falar de Jesus de verdade. Talvez seja aquele mendigo na esquina que todo mundo ignora. Ou talvez seja você mesmo. Talvez você seja a pessoa que mais precisa ouvir isso. Que você é amado. Que você tem valor. Que Deus não desistiu de você. Nunca desistiu. Nunca vai desistir. Eu toquei um santo. Literalmente. Minhas mãos tocaram o corpo de alguém que a igreja reconhece como modelo de vida cristã. Mas sabe qual a verdade? Você também pode tocar santos. Todos os dias. Cada vez que você comunga, você toca o Santo dos Santos. Jesus Cristo. Corpo, sangue, alma, divindade.
Ele está ali, esperando você, querendo se dar completamente a você. Não desperdiça isso. Não vai à missa no automático. Acorda, presta atenção, recebe ele como se fosse a última vez. Porque pode ser. Carlo ia à missa todos os dias não por obrigação, por amor. Amor louco, apaixonado, total. E esse amor o sustentou até o fim, até aquele último suspiro, até aquele sorriso inexplicável no rosto depois da morte. Esse amor pode sustentar você também, nas noites de insônia, nos dias de desespero, nos momentos de solidão absoluta. Jesus está lá, na Eucaristia, esperando. Eu vou encerrar agora, mas antes, um último pedido. Se inscreve no canal para receber mais histórias assim. Histórias de milagres modernos, de santos que viveram no nosso tempo, de pessoas comuns transformadas pela graça de Deus. E nos comentários, por favor, conta. Você já teve um encontro com o sobrenatural? Um momento que mudou tudo? Uma pessoa que te marcou para sempre? Eu vou ler cada comentário, cada testemunho, e vou rezar por você, por cada pessoa que está assistindo isso agora. Porque a gente é uma família de fé, e a gente se apoia, a gente se levanta quando o outro cai. Reza por mim também, tá? Porque eu ainda sou aquela enfermeira na UTI, ainda cuido de pacientes terminais, ainda vejo morte toda semana. E tem dias que é difícil. Tem dias que eu queria que Carlo estivesse aqui para me dar força de novo. Mas aí eu lembro, ele está. Ele está na Eucaristia. Ele está nos santos. Ele está em cada ato de amor que eu faço no meu trabalho. E você, irmão, irmã, você também está, fazendo parte dessa corrente, dessa missão. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe de Carlo e Mãe Nossa, rogai por nós. E que Deus te abençoe, te proteja e te transforme em santo, porque o mundo precisa de santos, hoje mais do que nunca. E esse santo pode ser você. Um abraço daqui de Monza, Itália, da UTI do Hospital San Gerardo, do Leito 7, onde tudo mudou. Tchau. E até o próximo vídeo.